Uso de computadores nas escolas. O Ministério da Educação investe na informatização das escolas públicas. Mais da metade das escolas de ensino médio já tem computadores. Mas educadores advertem que não é só levar os computadores às salas de aula. É preciso ter, de fato, uma proposta pedagógica para a utilização das ferramentas digitais. O que prende a atenção destes alunos é uma aula de literatura diferente das tradicionais. Aqui, eles usam as mídias digitais para apresentar os trabalhos. Com a ajuda dos computadores da sala de informática facilita muito, porque é só você clicar, pegar uma coisa baixada da internet, uma foto, uma imagem e botar lá e montar e acabou. Só digitar o texto e depois apresentar no Datashow, que na sala de vídeo que nós temos lá agora, e só apresentar no Datashow e facilita muito. Quando você lança a mão só do livro didático, ele não se interessa pelas aulas, porque fica muito maçante você ficar sentado em uma sala de aula, ouvindo só o professor lá na frente e eles sentados. Assim não, o que acontece? O aluno sim, que vai participar, vai fazer e ele vai acontecer, né? Ele está fazendo a aula. Na realidade, quem se torna ali, que foi como você falou, o protagonista é ele. Nós somos meros espectadores que vamos dando só a base, né? Vamos lapidando aquilo para que eles realizem um melhor trabalho. O aluno passa, ele procurar informação através da internet ou mesmo de novas mídias e de acordo com as dificuldades que ele encontra em interpretar essa mídia, ele procura o professor para sanar essas dificuldades. E esse é o novo papel do professor, na minha opinião. O professor deixa de ser a fonte da informação e passa a ser vamos dizer, um orientador crítico dessa informação. Nesta escola estadual no bairro de Santíssimo, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, recursos tecnológicos fazem parte do aprendizado. A sala de audiovisual e o laboratório de computadores com acesso à internet estão no planejamento pedagógico. O poder de mudança vem justamente dos projetos pedagógicos que são elaborados utilizando essas mídias para poder facilitar a aprendizagem significativa do aluno. Tem atraído sim, já que atualmente os alunos se interessam mais por essa área, né, de informática, e isso tem ajudado muito em buscar o aluno para a sala de aula, aproximar o aluno para a educação e também ajudar o professor a cativar esse aluno. Para incentivar o uso das mídias nas aulas, a escola conta ainda com os orientadores tecnológicos. Os orientadores tecnológicos, né, têm a função de orientar o professor, orientar o aluno e trabalhar com os projetos pedagógicos, com a pedagogia de projetos. Eu acho que não tem como mais dissociar mídias em geral, né, da educação, porque já é uma linguagem natural do próprio aluno, ele já está acostumado a isso desde pequeno no cotidiano, e você potencializa muito a própria capacidade do professor de ampliar a capacidade crítica do aluno. Então não tem mais como dissociar isso. A gente tem observado uma grande mudança, uma mudança bem significativa, onde o aluno ele se interessa, ele interage, né, e fazem apresentações de trabalhos mais coerentes, né, e buscam, né, essas informações com bastante interesse, sim. Bom, e quem fala agora sobre como utilizar a tecnologia como ferramenta pedagógica é a Alita Sarrego. Ela é professora e também pesquisadora do Departamento de Educação da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o nosso telefone está aberto para suas dúvidas. Aproveite, é o 0 operadora 21 2273 5020. Alita, qual é o maior desafio no ensino dessas tecnologias para essa moçada? O problema é que quando o aluno entra em sala de aula hoje em dia, ele já está carregado de informações, né? Ele recebe informações pela televisão, pelos sons, vídeos, né? Pela internet, e quando ele chega na sala de aula, está lá o professor escrevendo no quadro negro, falando de assuntos que às vezes não tem muita relação com o cotidiano dele. Então ele normalmente vai ter o desinteresse pela sala de aula está muito grande, né? E sim, como é que a gente poderia, né? Aí a grande questão é aquela, né? Como é que a gente poderia despertar o interesse desses alunos, voltar a fazer com que ele tivesse vontade de ir para as escolas? Ora, claro que seria aproximando, né,
a educação, a pedagogia, da prática cotidiana dele. O que é a prática cotidiana dele? Ver televisão, navegar na internet, jogar videogame. Então, por que não incorporar todas essas possibilidades na sala de aula, né? Mas não assim, transformando num observador passivo, assim, apenas usando a tecnologia, as ferramentas, né? Mas fazendo com que ele seja produtor. Por exemplo, se o professor... Mas como fazer isso com professores que não veem dessa maneira? Isso às vezes é complicado, viu? Eu dou aula na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, né? Dou aula de multimídia e educação, e aí eu começo a ensinar parte de multimídia e tal. Aí alguns alunos vêm e perguntam assim, mas professora, para que computador na educação? Os alunos precisam de merenda. Isso é uma questão... Realmente. Deixa eu te interromper rapidinho, porque a gente tem uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, uma telespectadora, Elisa Serpa. Tudo bem, Elisa? Tudo bom, gosto muito do programa, eu sempre que possível vejo. Obrigada. Eu sou professora em Nova Iguaçu, justamente na Baixada Fluminense, a mesma região a qual ela fez referência. E há outras carências que são mais básicas realmente para esses estudantes, mas na escola de Nova Iguaçu, na qual eu dou aula, eles têm um interesse muito grande, mas a gente está assim com uma carência de recursos humanos, de pessoal mesmo, para que eles possam ter acesso à sala de informática. Então é até um pouco decepcionante, porque a gente gostaria de utilizar. Eu sou professora de língua portuguesa, estou fazendo um trabalho de literatura com eles, né, no qual eles estão apresentando Qual é a livros. realidade lá? O laboratório de informática fica fechado, Elisa? Não, o laboratório de informática fica aberto, mas só os funcionários e professores têm acesso. A gente não pode usar como recurso pedagógico. Então seria muito interessante poder usar, até mesmo como uma das reportagens mostrou, que a gente pudesse usar, utilizar para as apresentações mesmo. Seria muito enriquecedor. Eles estão falando sobre um texto literário e podem, de repente, acessar um link que fale sobre aquele autor ou aquele livro, ou que tenha comentários de outros leitores do Brasil inteiro. E como é que a nossa especialista pode te ajudar? Qual é a tua dúvida? A minha dúvida é que ela desse assim, alguma sugestão de se seria possível que nós utilizássemos assim um laptop nosso, até mesmo pessoal, do próprio professor, se ela acha que isso seria válido enquanto nós não tivermos acesso aos computadores da própria escola. Porque nós temos uma sala de vídeo. Muito obrigada por sua participação e obrigada pelos elogios ao Jornal Muito Futuro. obrigada, parabéns, adoro o canal. O que você tem a dizer para ela? Olha, essa daí realmente é a questão, né? Como você conscientizar a direção de escolas, né, dessa necessidade de abrir o laboratório de informática para os alunos. Isso é fundamental, mas realmente é uma questão de mudança de mentalidade, né? As pessoas ainda veem o computador muito como uma coisa preciosa, uma máquina rara, né? E na verdade o computador não é uma máquina, o computador é uma extensão do nosso cérebro, né? Que vai ajudar a gente a saber mais, a produzir mais, a criar mais. E então a sugestão que eu tenho que dar é fazer uma pressão, né, na direção para abrir esses computadores para os alunos. E essa ideia assim, de usar o laptop pessoal para aula, assim, seria o quê? Pegar um data show, usar o próprio laptop e passar slide, né? Passar as apresentações. E aí eu vou um pouquinho mais longe, aí eu vou dar uma sugestão que ela pode incorporar, que é pegar assim, todos os alunos, boa parte deles tem um celularzinho que filma. Né? Isso é hábito deles, e todos eles costumam frequentar uma lan house. Assim, eu vejo isso muito lá na Baixada, lá na FEBEF, com os alunos da Faculdade de Educação. Aproveitar mais as ferramentas que os próprios alunos têm. alunos têm.